Criar aplicativo nunca é fácil, né? Ainda mais quando você precisa criar telas customizadas para o seu usuário final, utilizando alguns conceitos como o do Server Drive UI. Para isso, eu, mais a comunidade do Codando TV, criamos a biblioteca chamada CraftD. É uma biblioteca que vai facilitar muito o uso para você estar colocando no seu projeto, já com todos os conceitos e facilidades do Server Drive UI. E nesse vídeo eu vou estar explicando um pouquinho sobre isso, então bora comigo! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rods do Codando TV. A proposta desse vídeo é te ensinar a utilizar o CraftD versão Flutter no seu projeto e explicar um pouco dos impactos e tudo mais. Antes de eu iniciar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever ao canal do Codando TV. Ajuda muito a gente ganhar mais inscritos, que ganhar visibilidade, que ganhar um pouquinho mais de atenção ali das coisas que a gente vem produzindo. E também se você puder compartilhar esse vídeo para o seu círculo e para as comunidades de Flutter, colegas e tudo mais, vai ajudar muito o propósito ali do CraftD, que não é só ser feito por mim, e sim também ser feito também pela comunidade do canal, pode ser você também um deles, para estar a gente aprimorando cada vez mais a biblioteca, tranquilo? Então eu vou dividir em duas partes esse vídeo. A primeira, explicando os impactos, como você pode colocar no seu projeto, na parte de estrutura, arquitetura e tudo mais. E o segundo momento ali é explicando cada etapa ali de implementação, acho que serão um total 5. Então em poucos minutos ali junto comigo, você vai conseguir já colocar no seu projeto, fazer rodando ali o conceito de Server Drive UI. Então vamos ali para o código para a gente começar ali a explicação. Como eu falei, esse projeto é um projeto público, então quem quiser participar, fica à vontade. Está aqui todo o código ali dentro do GitHub na organização do Codando TV, no CraftD. Se quiser participar junto com a gente nesse projeto, fica à vontade. Já tem 6 pessoas que acreditam aí nesse projeto, você pode ser mais uma delas, beleza? E também o que eu vou usar como guia vai ser simplesmente o site do CraftD. Tá todas as versões aqui, no caso de falar sobre o Flutter, tanto da instalação como a utilização dele. Se tiver alguma melhoria também, aceito sugestões, deixe nos comentários aqui que eu respondo tranquilamente. Então, vou deixar aqui de lado, que daqui a pouco eu já vou falar deles. Antes de a gente iniciar o código, uma parte que eu estava esquecendo já, eu tive que fazer até um pouquinho depois, é o fato de você fazer o setup da biblioteca. O setup a biblioteca está disponível no pub.dev, então se você clicar no link aqui, você vai conseguir ver qual é a última versão estável, é a 1.0.1, e você vai adicionar no seu pub spec, beleza? Então não tem muito segredo, é isso que você vai precisar para fazer o setup. Vou até mostrar aqui o código aqui. Então você vai no seu pub spec e adiciona aqui CraftD Widget 1.0.1 ou a versão mais estável que você possa estar vendo ali durante o seu vídeo, tranquilo? A ideia, que eu vou até executar para mostrar uma execução aqui, é mostrar qual é a proposta. Eu vou ter um JSON, o meu JSON vai ser este aqui, que eu vou mostrar para vocês. Eu não fiz o DIO nem nada de requisição, tá? Eu fiz localmente para ser mais rápido. Mas eu vou ter... Esse aqui eu vou criar junto com vocês, já vou mostrar. Mas eu vou ter uma estrutura de JSON, que é um array de componentes, que eu vou ter chave e valor. Então, a minha chave sempre será o identificador, já falo sobre isso aqui. A minha chave sempre será o identificador do meu componente. Então, se eu tenho um text, um button ou um radio, esses componentes terão como identificador o que será o key. Então, meu text vai ter um craft de text view. E eu sempre comento ali, nos vídeos eu vou comentar também no do Flutter, que é que você pode trabalhar com, e eu até acho que seria o ideal, a biblioteca fornece alguns componentes para vocês, eu acho que só cria o text e o buttons, fique à vontade que quiser criar mais, mas o grande punch ali da lib é você criar o seu próprio componente, que eu vou estar mostrando um exemplo um pouquinho simples aqui para vocês terem uma projeção. E o value, no caso, é qualquer coisa. E quando eu falo qualquer coisa mesmo. Contanto que você tenha mapeado isso no seu properties, que já vai fazer um pouquinho mais sentido, um pouquinho ali para frente. Então, o meu JSON, ele tem que ter um array de componentes, porque eu espero uma lista de simple properties baseado em chave e valor. A chave identificador do meu componente, recomendo você criar seu próprio componente para ter flexibilidade de utilizar Design System, por exemplo. E o valor pode ser qualquer coisa, contanto que seja mapeado. Você pode ver aqui que meu botão tem bastante campos ali para a gente estar mapeando. Eu vou estar explicando a estrutura nisso. Eu acabei não fazendo um exemplo de clean aqui, no Android eu cheguei a fazer, mas em resumo, a biblioteca vai ficar com maior responsabilidade na camada de apresentação.
Então, isso que você vai ter nota ali durante o desenvolvimento do seu projeto. No máximo, o Simple Properties, que é o objeto que a biblioteca aceita, no caso que tem a chave e o valor, vai estar nas camadas mais internas, mas nada impede de você estar utilizando, sei lá, um objeto que você queira seu, que dentro tem uma lista desses componentes e tenha outros atributos para você complementar na sua tela. Seja, sei lá, aparecer um valor X, aparecer um texto Y, coisas que não são de maneiras dinâmicas, tranquilo? Não são tão customizados, eles são mais estáticos. O CraftD tem essa flexibilidade porque essa responsabilidade do JSON é mais sua do que minha, do caso do CraftD, o que é mais eu ficar na responsabilidade é de montar essa lista de componentes. Beleza? O resultado vai ser isso aqui, que eu vou estar mostrando para vocês. Um pouquinho mais aqui, porque eu tô olhando para cá por causa que a minha cara tá aqui, né? Beleza? E se eu, sei lá, deletar aqui uns componentes e eu só mostrar dois aqui, eu vou deletar aqui, só para ilustração. Deixa só isso aqui. Talvez eu corte para ser um pouquinho mais rápido, tá? Então eu removi vários componentes da minha lista de array de componentes e reduziu também na tela. Então isso é o resultado final, né, que a gente vai estar trabalhando em si para você estar utilizando no seu projeto. Lembrando que eu fiz um JSON local, mas você pode tirar do princípio, até pelo conceito de Server-Driven UI, você vai estar mais acostumado a ouvir falar de back-end, mas você vai estar buscando de qualquer fonte de dados para você estar montando isso. Então isso é independente. Agora eu vou chegar mais na parte do passo a passo, de a gente estar implementando junto. Eu vou explicar com um exemplo já pronto, e se não ficar muito longo o vídeo, eu faço um junto com vocês rapidão, para vocês terem uma ideia. Então vamos partir do princípio que a gente tem 5 passos. O primeiro passo, talvez não necessariamente nessa ordem, mas o primeiro passo é ter que se preocupar com o seu JSON. Esse aqui eu vou pular, que eu já vou explicar. Não, talvez até faça sentido esse aqui. Eu criei o meu componente, que é o MyComponent Codando TV, e eu tenho um texto chamado Inscreva-se no canal. Beleza? Inscreva-se no canal. Então eu preciso criar um componente para eu estar manipulando isso. Então, o princípio do CraftD, isso vai servir para todas as plataformas, a gente vai precisar sempre de 3 criações, tá? Primeiro, o mapeamento do meu JSON para o meu objeto que tem as propriedades, que no caso eu dou o nome no projeto de properties. Então vai ser, como tem o button properties, tem o text property, vai ter o MyComponent Codando TV properties. Então esse é o primeiro que a gente vai fazer. O segundo, que eu já vou explicar, mas eu vou estar só para vocês terem uma ideia, é criar o componente. E o terceiro é criar o encaixe para o mecanismo dessa inteligência funcionar. Essa abstração ali que vai fazer com que tudo se conecte ali para você estar configurando e funcionando. Então vamos primeiro para o nosso property, que é o mapeamento. Então após ter feito o JSON, eu vou criar o meu property aqui. Eu tenho aqui um auxílio de código aqui do lado para ficar um pouquinho mais rápido com vocês, para não demorar tanto, tá? Então eu vou criar minha classe aqui, que é o MyComponent Codando TV Properties.dart. Então eu vou criar minha classe. Até copiar aqui porque não tem muito segredo também não, essas coisas. Eu vou criar uma classe. Deixa eu diminuir um pouco aqui que já não precisa tanto, né? Beleza. Eu vou criar minha classe. Minha classe não tem nada demais. É uma classezinha super tranquila. Que eu tenho o meu properties, o meu construtor, que é obrigatório o meu texto, mas ele é nullable, né? Pode ser que a gente trabalhe com nullables ali, mas na hora de criar meu property estou deixando como obrigatório. E isso pode ter várias propriedades a mais, como é no caso. Eu sempre vou fazer um paralelo, talvez seja melhor. Deixa nos comentários se você gosta dessa dinâmica. Vou deixar com algo mais pronto, fazendo algo do zero com algo mais pronto, para você ter um paralelo ali. Eu vou mostrar agora como está o button properties completão. Então, o button properties, eu tenho várias propriedades no meu JSON, que é texto, text color X, text size e por aí vai. Isso é só um exemplo dentro daqui. Eu vou falar, eu vou repetir algumas vezes. O ideal é você criar o seu próprio, porque tem essa flexibilidade, beleza? Então, eu criei as propriedades do meu objeto. Criando o meu primeiro property, o que eu vou precisar fazer em seguida é criar o meu componente. O meu componente, eu vou criar aqui também chamado MyComponent Codando TV, né? Codando TV.dart. Beleza? Então eu estou criando o meu MyComponent.dart. O meu MyComponent.dart, eu vou copiar aqui, eu vou explicar cada linha para ficar um pouquinho mais rápido, mas ele também não vai ter nada demais. Você vai ter meus imports,
eu vou ter o meu class, tá, dá pra ver. Ele é um stateless widget, então ele é um widget. Esse void callback é que todo componente ele é clicável, né? Eu parto desse princípio. E o CraftD ele fornece um recurso no qual eu devolvo para ti uma camada um pouquinho mais para cima, quando você chegar lá no seu page, o retorno quando tiver uma ação de clique daquele componente. Então, se eu clicar naquele componente e eu precisar emitir um analytics, fazer um deep link ou fazer qualquer outro tipo de ação, ou até saber que tipo de ação é daquele componente, eu tô te retornando, graças à criação do componente, a ação desse clique para você trabalhar do jeito que você quiser. Então, por isso que eu tenho esse void callback, tá? Eu tenho o meu properties, porque eu preciso do meu objeto que a gente mapeou agora há pouco para estar funcionando com o meu componente. E aqui eu estou construindo o meu componente, que não tem nada demais. Coloquei um craft de text, mas na verdade ele é só um texto. Eu não quero me aprofundar tanto nisso. Ele é só um texto aqui, um text. Mas o que você pode tirar desse princípio, que foi o motivo proposital que eu deixei aqui, em algum momento você vai ter um text no seu projeto utilizando o Design System. Em algum momento você vai ter um botão utilizando o Design System. E um dia você vai ter uma imagem utilizando todas as coisas do seu Design System. E tudo será um componente do CraftD. Agora, se você tiver um card ou um componente maior, que é o caso que eu estou fazendo agora, não sei se vai ficar muito confuso, mas o que eu quero dizer a mensagem é interessante fazer esse cadeamento de componentes seu já pronto. Então, por que eu vou fazer um text aqui dentro, né? Poderia fazer um text aqui. Por que eu vou trabalhar em cima disso, sendo que eu já posso aproveitar todas as regras que eu fiz do meu componente para isso? Então, por exemplo, no meu componente de craft de text, que vai ser o seu myText, que seja, eu já trato que se o tamanho vier vazio, vier nullable, eu retorno 16. Se vier uma cor, que agora eu não lembro que eu coloquei, vai me retornar uma outra coisa. Então, todo esse tratamento, ele é, digamos, uma cadeia que você pode tirar proveito. Você tem que tirar proveito disso, senão vai ficar muito oneroso o seu código, tá? Então, eu tenho o meu craft de text, porque na estrutura que eu tenho faz sentido utilizar esse componente, e eu só quero um texto. Se esse texto estiver vazio, ele vai retornar um empty. Então, eu criei meu property e o meu componente. Falta o terceiro objeto, que é o que vai conectar tudo, né? Que é o meu builder. E esse builder é o que vai fazer funcionar todo o mecanismo ali, que vai conectar todo o mecanismo do CraftD. Então, eu vou colocar meu componente, CodanTV, builder.dart. Tranquilo? Vou até pegando aqui um instante e vou explicar linha por linha, tá, gente? Pra ficar fácil ali. Eu achei melhor nisso, eu não sei o que vocês preferem. Deixa nos comentários se você prefere que eu vá escrevendo junto. É que eu acho que esse aqui é um pouquinho mais objetivo, tá? Eu tenho minha classe. Para eu criar o meu builder, lembra que eu te falei que ele é uma abstração do meu para funcionar ligar tudo, né, que é do CraftD? Se ele é uma abstração de algo, que eu estou utilizando algo, estou referenciando algo, eu preciso utilizar algo da biblioteca. No caso, vou utilizar o CraftD Builder. Utilizando o CraftD Builder, eu preciso montar qual vai ser o meu property do meu CraftD Builder. Então, eu estou falando assim, o CraftD Builder, quando eu passar esse componente, o property que você vai usar é do meu próprio componente. Na minha cabeça faz sentido. Então, se eu tiver um builder de um botão, pegando aqui um builder button aqui. Eu tenho um builder de botão, eu vou ter um properties de botão. Opa, aqui eu vou dar um enter por causa da minha cara. Eu vou dar um enter, aqui ó, vou ter um button properties de botão, que vai ter o meu componente de botão. Tá vendo que ele liga tudo? E vai ser a mesma coisa aqui. Eu tenho o meu myComponent quando eu tiver de builder, do meu properties, que é o do mesmo componente, e aqui embaixo eu tô fazendo o quê? Montando esse componente. Lembra que eu falei que minha ação de clique é onde eu tenho um retorno das coisas? Nesse cara aqui que eu estou fazendo bem simplista e bem simples para vocês entenderem, não vai fazer muito sentido, mas a biblioteca Craft ela exige dentro ali, né, um retorno de um listener e de um modelo. O modelo vai ser o meu properties, que vai ser o qualquer coisa, que vai ser o meu value lá do JSON. E o meu listener é o que eu vou passar aqui no meu fallback para estar retornando, que nem eu fiz aqui, ó. Eu tenho o meu listener, que no meu listener eu estou passando as ações para você estar pegando lá na camada mais acima que você vai dar uma olhada, tá? Lembrando que eu achei um property, eu coloquei algumas propriedades como o Deep Link, o Analytics e só. Se vocês precisarem de alguma coisa, pô, deixa nos comentários, abre uma issue lá no CodanTV, entre em contato, eu crio aqui, ou você pode também criar, abrir um PR
para poder estar suprindo as necessidades da galera. Só que tem um ponto que a gente precisa fazer no JSON que no Android eu consegui deixar um pouquinho mais fácil, né? Que é o quê? Dentro do meu builder, no meu builder, e não tem como você esquecer disso, porque vai ser obrigatório na extensão aqui, você vai precisar converter o seu property do seu JSON para o objeto que você vai estar querendo usar. Então, se no meu JSON vai estar escrito text, eu vou estar escrevendo property text para colocar dentro do meu property. É uma parte meio cansativa, meio chata, mas eu não consegui achar uma forma melhor. Então, dentro do meu builder do botão, que agora já me perdi onde está o builder do meu botão, button, eu estou mapeando todos os campos individualmente. Então, se eu tiver 20 campos no meu JSON, eu vou ter esse mapeamento do meu properties 20 vezes, tá? Isso é uma coisa que eu não consegui escapar. E se você souber de alguma coisa, pô, por favor, facilita muito a vida. Mas no momento, você vai... eu não vou deixar você esquecer, porque vai ser obrigatório por causa do override. Então, você vai ter que fazer esse mapeamento manual ali do seu JSON para o seu objeto para tudo funcionar. E aqui é o meu key, que esse key é justamente o que eu falei, que está no meu dinâmico aqui JSON, que é o que está aqui, que é o meu key. Então, a gente montou os nossos 3 passos. Agora que a gente montou a estrutura, que é a do properties, baseado no seu JSON, no componente, que você precisa customizar, se quiser colocar design assist, se quiser customizar do jeito que você quiser, fique à vontade. E do builder, que vai conectar tudo isso, a gente precisa, numa camada mais interna ali, no nosso controller, na nossa main, adicionar o Crafted Builder Manager, que ele é o responsável para funcionar todo o mecanismo do Crafted, tá? Se você quiser colocar esse cara do Build Manager no Android, eu deixei um pouquinho mais estruturado o projeto, mas enfim. Se quiser deixar numa injeção de dependência, passar via parâmetro lá no ViewModel, coisa do gênero e tudo mais, mano, fique à vontade. Você simplesmente tem que entender que você tem um objeto que ele é o gerenciador de tudo isso. E para isso a gente precisa utilizar um conceito de registrar. Então eu preciso registrar o meu array de componentes, porque aqui no meu manager já está mapeado os meus 2 componentes, que é o button e o text, que pode não servir nada para você, e provavelmente não vai servir, porque você vai ter os seus próprios componentes. Então aqui você vai precisar passar um array de builders, que no caso, o meu array que eu tenho agora é só um, que é o meu MyComponentCodanTV Builder. Então se eu tiver mais componentes, eu posso passar mais e por aí vai. Então se você tiver um card, um timer, sei lá o que você quiser, você vai precisar deixar isso associado no seu builder. Se você quiser deixar como um singlet na sua aplicação, pode ser que faça sentido e por aí vai, então fique à vontade para você utilizar. E a grande sacada ali para você estar utilizando é que eu forneço para você um componente chamado Craft Dynamic, que praticamente ele vai precisar de uma lista de simple properties, que lembra que eu falei no comecinho que só precisa de uma lista de simple properties? Ele precisa do manager, que justamente ele precisa dessa manipulação, e eu te devolvo uma ação para você trabalhar em cima do resultado das ações do clique do botão. Se você quiser, talvez eu deixe para um outro vídeo, mas se você quiser criar o seu próprio Craft Dynamic, não tem muito segredo, é só olhar lá o código é público, você pode criar o seu. Mas aqui que eu fiz é só para facilitar a sua vida. Você pode criar uma tela dinâmica, e como é um componente, você pode criar um texto, mais o Craft Dynamic, essas coisas ali. Você pode ter essa flexibilidade, essa versatilidade. Só nunca esqueça que o conceito do Craft Dynamic é um conceito de lista. Então e é baseado em view type ali, né, um pouco ali também. Então você só tem que tomar cuidado com a parte do scroll, então ver se faz sentido um topo e no médio tem uma lista, embaixo tem alguma coisa. Aí tu vai ajustando conforme a sua necessidade. Após adicionando, só passando como parâmetro a minha lista de properties que eu busquei no meu JSON, numa camada mais interna aqui, né, que é o meu main controller. Ele acabei não explicando, mas enfim. Eu criei uma main controller que eu carrego as informações. Aqui eu carrego localmente, mas você pode carregar de qualquer requisição de um window de back-end ou de um Firebase ou qualquer fonte de dados que você queira, local e tudo mais. E aqui eu retorno no meu main, no meu page, no caso, né? No meu page aqui, só para vocês verem aqui o código, para ficar fácil vocês verem. No meu page, eu retorno aqui com estado, tudo mais, seja block, seja qubit, enfim, o que você quiser. Você retorna, eu só quero essa lista de simple properties para a gente colocar dentro do Dynamic junto com o Crafted Builder, que você pode colocar na agência de dependência logo quando carrega lá o init state ali
da sua aplicação. Da sua aplicação não, da sua página. Tranquilo? Após tudo isso, acabou o desenvolvimento. Então a gente vai buildar. Então aquele componente que eu tenho ali no meu JSON, que é o meu MyComponent, inscreva-se no canal, agora ele já está apto para estar mostrando na tela. E a ideia é que o desenvolvimento seja bem curto. E quando eu clicar, você vai ver um print aqui de categoria Label e Track. Beleza? Pronto, apareceu o nosso componente aqui que a gente criou agora há pouco, junto com você, que é o inscreva-se no seu canal com o nosso texto ali. Então, por favor, se você não é inscrito, inscreva-se. Deu super certo, conseguimos criar nosso componente super rápido. Lembrando, né, se você quiser escalar, aumentar um monte de coisa aqui, colocar um monte de parafernália, é possível, é factível. E eu vou mostrar para você a ação do clique. Então, o meu botão, aqui não tem nada, ó, tá vendo? Tá em branco. Eu vou clicar com o meu botão aqui, ó, cliquei, 1, 2, 3, e deu 3 tracks aqui, que veio do meu componente, que nem sei se está certo, ó, Hello, World e Everywhere, e teve o meu track, teve null, que agora eu não lembro agora, mas acho que não coloquei nada, porque não tem um track aqui, então eu esqueci, então deu bom, porque tudo é nullable, e é isso. Esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês. Valeu o convite, tá? Eu tô precisando muito de alguém ali na parte do Flutter. O que eu como com arroz e feijão ali é a parte mais do Android ali, e um pouquinho mais do KMP ali. Do Flutter eu tenho uma experiência, eu trabalho também com Flutter, mas não chega nem aos pés ali com o meu conhecimento de Android. Então se você quiser agregar e você tem uma boa experiência ali com o Flutter, quiser agregar e melhorar a biblioteca, fica o convite, fica à vontade. Então se você ficou até o final, talvez você esteja interessado nisso também, então vale o convite, só trocar uma ideia comigo. De qualquer forma, esse é o conteúdo do vídeo, tomara que você tenha gostado da proposta. E testa o CraftD, faz uma tentativa, cria um fork, copia o código, usa a biblioteca, tanto faz, dê uma chance ali e divulga aí para sua comunidade. Beleza? Obrigado aí, gente. Valeu!